Boa noite, amigos e amigas. Chegou sexta-feira, 25 de setembro, última sexta-feira deste mês. Esse mês dedicado à campanha sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. E nessa noite eu receberei aqui o psicólogo Juan Medeiros. Ao longo dessa live nós desenvolveremos o tema sobre a relação entre logoterapia e essa busca de sentido, tendo como referência uma frase do Viktor Frankl: apesar de tudo, escolher a vida, sempre escolher a vida. Então nós estamos aqui aguardando a chegada do nosso amigo Juan, e aí a gente vai dar início a esse momento. É bem interessante que a gente deixe sempre destacado que, apesar de estarmos vivenciando esse setembro, sempre chamado de Setembro Amarelo, para nós que estamos nas clínicas, nos hospitais, nas escolas, como psicólogos e também em outras linhas de profissão, sempre encontramos e sempre nos deparamos com a necessidade de se ressignificar a vida e de se buscar então as razões para que se possa ter uma vida com sentido. A referência para essa noite então será o Viktor Frankl, que será apresentado pelo psicólogo Juan Medeiros. Eu estou aqui aguardando só que ele envie aquele convite para participar. Deixa eu ver aqui. Até porque ele já se encontra aqui presente com a gente. É só aguardar que ele envie aqui. Vamos lá então. Nosso amigo Juan tem um desafio de tempo. Ele está em dois lugares ao mesmo tempo, coisa que a internet concede. E aí existe a possibilidade dele pedir para sair e depois retornar. Caso ele não possa, quando chegar a hora que ele precise sair, a gente encerra a live e abre uma outra sessão. Vamos lá, Juan, boa noite. Boa noite, Dalmo. Tudo bem aí? Como é que Pronto, você tá? tudo tranquilo. Para que a gente possa dinamizar o tempo, eu já lhe deixo com a palavra e você diz por onde é que nós iremos caminhar nesta noite. Tá ok. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite. Você que vai nos assistir agora ou depois, né, a Isso, gravação. Então você sabe da luta para a gente conseguir fechar o horário bem direitinho isso. para falar aqui. Mas conseguimos. Ainda vai ter essa questão que Dalmo acabou de falar aí. Eu estou em outro momento aqui numa aula e aí talvez precise sair. E aí a gente retorna. Mas aí o Dalmo me fez o convite para a gente refletir sobre, nesse setembro amarelo, refletir sobre a prevenção ao suicídio, com base em Viktor Frankl. Então, essa vai ser a nossa proposta, trazer um pouco do que pensa este autor e traçar aqui linhas, pensamentos, para a gente ser um artífice, né, nessa prevenção ao suicídio. Então já estamos quase encerrando o mês de setembro, mas como tem sido feito a campanha do próprio Conselho de Psicologia Paraíba, região 13, né? Setembro amarelo é o ano inteiro. Então, Isso. podemos falar sobre esse assunto. Até falava com o Dalmo, caso a gente não conseguisse em setembro, a gente ia falar em algum momento, outubro, porque é um tema que não se esgota devido Isso. a ser um problema de saúde pública e que não acontecem somente suicídios em setembro, logicamente. Então é um mês especial, a gente não pode diminuir a campanha. Porque, Dalma, acabei que vi também algumas frases, eu posso falar assim, infelizes, às vezes, de profissionais da área, dizendo nas entrelinhas, às vezes, tem uma crítica à campanha. Eu entendia que era essa ideia, que não deve se falar de suicídio somente em setembro, mas a Isso. gente tem que ter cuidado para que a nossa fala não venha desfavorecer a campanha. Justamente.
que é importante. Vamos dizer assim, é um momento especial do ano que a gente deva falar mais, até porque tem outras campanhas, né, Dalmo? Em outubro, em Isso. novembro, em dezembro. Uhum. Por exemplo, a gente acho que está na Semana Nacional do Trânsito. Outra coisa que acontece dentro de setembro, que é tema também importante. Então, Isso. a campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, hoje em comum acordo com o CFP, com outras instituições, também o Conselho Federal de Medicina, é extremamente importante. E principalmente com o dia alto, que seria o 10 de setembro, né, o Dia Você Mundial tem. de Prevenção ao Suicídio. Então, que a nossa fala seja de favorecimento da campanha, que, como diz o CRP, é Setembro Amarelo o ano inteiro, porque é um problema que nos toca gravemente, né, devido aos altos números. Isso. Para nós que estamos, eu estava falando antes de você chegar, né? Para quem está na clínica, escola, hospital, esse desafio do sentido da vida e da prevenção ao suicídio é constante. Mas é interessante também refletir que o mês de setembro, Setembro Amarelo, como é chamado, ele tem como grande propósito o enfrentamento de um tabu, porque existem vários tabus, mas talvez o tabu mais comum em relação ao suicídio é aquele de que falar incentivaria. Então, quando você toma o mês de setembro como um mês de referência, é justamente para promover o enfrentamento desses tabus. E aí, Juan, para lhe colocar no jogo, né, assim, para que a gente veja aí por onde é que vai ser a trilha, eu lembro do livro, é uma leitura que inclusive eu retomei agora na pandemia, O Mito de Sísifo, que é do Camus, e é bem interessante porque tem um livro do Viktor Frankl, né, Psicoterapia e Sentido da Vida, é esse o título, né? Isso. Que alguns críticos afirmam que o Viktor Frankl estaria tentando responder à problemática levantada ali pelo Camus, né? Porque o segundo parágrafo do livro, O Mito de Sísifo, o Camus diz que a grande questão para a filosofia, a maior questão para a filosofia é sobre o suicídio. E aí no quarto parágrafo, mais ou menos, quando ele fala sobre o suicídio, ele diz o seguinte, olha, discutindo sobre o suicídio, a gente está discutindo sobre qual é o real sentido da vida, o sentido de viver, né? Essa perspectiva de uma busca de sentido. E aí, claro que aí o Camus vai dizer que o suicídio não é a resposta, não vai ser a resposta, não pode ser a resposta. Existem outras formas de responder e parece um pouco com o título que a gente escolheu, né? Que você indicou, na verdade, né? Sim. Apesar de tudo, escolher sempre a vida, né? Então, motivado por isso aí, eu lhe entrego essa palavra para que a gente possa trilhar esse caminho sobre, apesar de tudo, a vida sempre, né? É verdade. Acho que queria, acho não, quero começar. Muitas pessoas acompanham suas lives, eu vejo, Dalmo, e talvez poucos saibam quem é esse autor, quem é o Viktor Sim, Frankl, e eu acho que seria pontapé inicial, antes de colocar aqui a contribuição da logoterapia na prevenção ao suicídio, é falar do Frankl, porque a vida dele tem muito a ver com aquilo que vem ser a sua teoria. Na verdade, não uhum, só o Frankl, né, Dalmo? O Frankl até vai dizer, e outros autores também disseram, que a teoria de todos os autores, primeiramente, tocou a vida deles. Não são teorias que surgiram do nada. Então, quando a gente vê o Freud escrevendo uma teoria sobre a sexualidade, o Freud mesmo vai dizer em uma de suas obras que e a própria teoria dele lhe toca. Então, mesma coisa é o Viktor Frankl. Viktor Frankl é um autor austríaco, como Freud, nascido em Viena e viveu o século XX inteiro, podemos dizer assim, porque nasceu em 1905 e veio morrer agora em 97. E um homem que passou, como tantos desse século XX, por duas grandes guerras, que passou é, por um momento
na primeira metade do século XX, vamos dizer assim, além das grandes guerras, crises econômicas grandíssimas, principalmente a crise de 29, que afeta o mundo inteiro. Então, pega também uma ciência que naquele momento a psicologia ainda começa a dar primeiros passos. Então, é uma psicologia, quando a gente vai estudar a história da psicologia, ainda bem positivista, bem naturalista. Então, começa-se a nascer, décadas depois, um movimento nos Estados Unidos chamado psicologia humanista, mas nesse momento ainda a gente tem olhares ali, década de 20 e 30, totalmente para a Europa. E uma das primeiras questões da vida do Viktor Frankl, que eu queria correlacionar, a prevenção ao suicídio, ele mesmo fala que ele, ainda estudante de medicina, ele se horrorizou com a quantidade de estudantes que cometiam suicídio, principalmente no período de provas da faculdade. Então, Viktor Frankl vem de um grande centro cultural. Viena, naquele momento do mundo, ele é um centro cultural nas artes. Então a gente tem grandes nomes que vêm de Viena, de uma faculdade de 600 anos, 500 anos. Então, o Freud, que já se desenvolve grandemente. Então, era uma das grandes faculdades e a exigência não deixava de ser pouca, né? Então, espanta o Viktor Frankl tantos estudantes cometerem suicídio. E um dos primeiros movimentos, aí a gente não está nem falando ainda em logoterapia, que é a teoria desenvolvida pelo Frankl, mas poderíamos falar em prenúncios aí de uma logoterapia. Frankl se junta com outros estudantes, pedindo também a ajuda de profissionais, Oswald Schwartz nessa hora, Otto Potts, pessoas assim com renome já na faculdade de Viena. Pessoas tanto de movimento, independente do movimento, se fosse ele psicanálise, fosse ele a psicologia individual, que é uma teoria fundada pelo Adler, mas eles se juntam num único propósito e lançam, Dalmo, centros de aconselhamento da juventude. Nessa hora é interessante também, eu gosto de falar sempre isso, o pensamento de Frankl está muito próximo do socialismo, né, das ideias socialistas. Então, eles querem resolver um problema grave, que é diminuir o número de suicídios. Então, esses centros são centros de aconselhamento gratuitos, vão ter ali profissionais de plantão, a gente vê isso até hoje, e eles vão escutar as angústias, principalmente o trabalho com os jovens de faculdade. E aí é interessante que o Viktor Frankl fala isso em mais de um livro, Dalmo. Eles conseguem, em um Natal, agora eu não lembro se é em 28 ou em 29, reduzir a quase zero o número de suicídios nesse momento de fazer as provas da faculdade. Outra coisa que o Viktor Frankl já é um prenúncio de sua teoria, Frankl se espanta muito quando um amigo seu se suicida com o livro de Nietzsche nas mãos. Isso é um momento forte também daquilo que vai ser o pensamento de Frankl. Não criticando Nietzsche, logicamente, Nietzsche é um gênio, mas o Frankl via que em alguns momentos, no escrito do Nietzsche, ele, assim pensava Frankl, permeava ali uma ideia de que nada tinha sentido. Então, se nada tinha sentido, niilismo, né? Tirar a própria vida também não vai ter muitos problemas, já que nada tem sentido. Então, e aí Viktor Frankl se forma em medicina, esses centros de aconselhamento foram um grande sucesso na Europa, não aconteceu somente na Áustria, eles conseguem colocar centros de aconselhamento na Alemanha, também na Polônia. Então, é um lugar realmente onde os profissionais são todos voluntários e querem atender principalmente a demanda do suicídio. E aí a gente está falando de 100 anos atrás. Então, é um problema que já nos atinge faz tempo. E aí o Viktor Frankl se forma em medicina, fazendo a especialidade de neurologia e de psiquiatria. E aí, Dalma, ele vai coordenar na Policlínica de Viena, ligada à Faculdade de Viena,
o pavilhão dos suicidas. Viktor Frankl virou coordenador do pavilhão dos suicidas. E ele vai dizer, agora não lembro o número, mas ele atende durante os anos que passou ali milhares de pessoas com tentativa de suicídio. Eu vou avançar para depois a gente já ir trazendo as contribuições. E aí acho que esse é o fato que a maioria das pessoas conhecem sobre Viktor Frankl, que acreditam, Dalmo, que a logoterapia nasceu aí, que não é uma verdade, ela não nasce no campo de concentração. E aí Viktor Frankl, como judeu, em 1900, ali depois da metade da década de 30, Hitler já começa um grande movimento na Alemanha, e a gente já bem sabe o que Hitler fez. E aí tem início a guerra em 39, o Viktor Frankl não é preso de imediato, mas a comunidade judaica já está sofrendo horrores antes da guerra. E aí o Viktor Frankl recebeu, porque o nome dele ele já tinha um renome por ser médico, e essas pessoas que já tinham um renome ganhavam passaportes para sair da Europa. O Viktor Frankl teve a oportunidade desse passaporte, mas não quis sair da Europa, ficou, principalmente para ficar com os pais. E em 1942, mesmo ele sendo médico, ele não escapa das mãos de Hitler, né? É preso nos campos de concentração, e ali vai ficar até o final da guerra em 1945, passando por 4 campos de concentração, né? Desde Auschwitz a Dachau, dos menores aos piores. E como ele diz no livro Em Busca de Sentido, ele foi um prisioneiro comum durante todo o tempo dele nos campos de concentração, que seria prisioneiro comum. Ele não teve a função de médico, ele não teve função privilegiada dentro do campo de concentração. E é interessante que o livro que você acabou de citar, Dalmo, é o livro que ele entra no campo de concentração. Frankl tinha escrito a metade desse livro antes de chegar ao campo de concentração, Psicoterapia e Sentido da Vida, que era o livro, vamos dizer assim, principal de sua teoria, até hoje E ali ele já tinha escrito metade. O livro é tomado, logicamente, já naquele primeiro momento de campo de concentração que Viktor Frankl chama de Viktor Frankl não. É o momento de desinfecção. Se tira tudo do prisioneiro. Tanto que Viktor Frankl, no português, a palavra está assim, existência nua e crua, uma palavra bem nossa do português, mas eu gosto mais da tradução espanhola, que vai dizer uma existência desnuda. Eles não têm mais nada, né? É pego tudo, de todos os pertences, é tirado as roupas, é tirado todos os pelos. Eles agora são um simples número nas mãos de Hitler e vão trabalhar, em sua grande parte, até a morte. Então, o Viktor Frankl foi o prisioneiro 119, 104. Ele sempre relata esse número em todos os livros dele. E ali passou os 3 anos e meio de campo de concentração. E agora já começam algumas reflexões sobre o suicídio. No momento que Frankl entra no campo de concentração, ele mesmo já diz uma coisa. O livro de sua vida mais importante lhe foi tomado. E aí ele dizia para si agora, a vida agora me impõe algo, que é eu escrever com a minha própria vida. Ele vai dizer que o campo de concentração foi um verdadeiro testemunho daquilo que era a sua teoria, uma confirmação. Vamos ver se aquilo que você já vem escrevendo desde 1928, se essa teoria de fato vale para alguma coisa. É quase que isso. E Viktor Frankl ele vai dizer no Em Busca de Sentido que um dos primeiros fenômenos que ele viu, logo nos primeiros dias de campo de concentração, um comportamento comum, era o prisioneiro tocar na cerca elétrica. E por que esse toque na cerca elétrica? Minha vida já está desgraçada, vamos dizer assim, nas mãos de Hitler. Tirá-la não é nem mau negócio. Então, acabou que foi o pensamento de muitos prisioneiros. E o Viktor Frankl traça
um pacto com ele mesmo. No primeiro dia de campo, ele vai dizer isso no livro Em Busca de Sentido, uma mão aperta a outra e ele diz, eu não vou para o fio. Eu firmo um pacto comigo mesmo que eu não vou para o fio. Então, isso já é uma reflexão interessante para hoje sobre o suicídio, que aí vai virar um axioma, vamos dizer assim, pode não ter confirmação empírica, vai dizer o Viktor Frankl, pode não ter confirmação empírica, mas isso é um axioma da minha teoria, é uma máxima da minha teoria. Viktor Frankl acredita que a vida não perde o seu sentido em nenhum momento. O homem pode não estar enxergando, lógico que isso é um valor do Viktor Frankl, é uma crença, como ele mesmo coloca. Então, que a vida não perde o seu sentido. E aí, Viktor Frankl fala de um lugar, quando, logicamente, cada sofrimento ele é individual, o Viktor Frankl vai repetir isso muito, e a gente não pode desmerecer o sofrimento. O Viktor Frankl não vai ser daquele Dalmo que vai dizer, olha, você está sofrendo, eu passei por um campo de concentração. A gente muito bem sabe que sofrimento não é um fenômeno que possa ser comparável, né? Sofrimento é um fenômeno individual. E se nós não tratarmos como individual, nós vamos estar desmerecendo o sofrimento humano. Em nenhum momento, por exemplo, numa clínica, a gente sabe disso, não, mas a gente vai poder dizer que o sofrimento daquele paciente é muito pequeno, é frescura. Em nenhum momento você imagina eu dizer, olha, vou te dar um livro para você ver o que é sofrer. Esse homem sofreu. Viktor Frankl nunca fez isso, e a gente também não tem direito nenhum de desmerecer o sofrimento de alguém. Um abração aí pro nosso amigo Aécio, né? Nos acompanhando aí, sim, companheiro de longas datas. Pois é. Então, Então, Viktor Frankl traça esse compromisso com ele mesmo, de não ir para o fio. E outra frase que eu queria trazer muito interessante do Frankl, ainda em tempos de campo, já no início do livro ele vai dizer, não foram os mais... Porque o livro Em Busca de Sentido, que é o grande best-seller do Viktor Frankl, não é o livro mais importante da teoria dele, mas esse é um relato, ele vai dizer, um olhar psicológico do que aconteceu dentro do campo. Então, não é ficção, é a realidade, foi aquilo que ele percebeu. Aí, lógico, a gente vive um momento, né, que na teoria a gente pode dizer, o observador que está dentro do fenômeno, ele vai conseguir ser neutro, né? Mas o Viktor Frankl reflete também sobre isso, vai dizer, ninguém que esteve fora do campo consegue falar sobre o campo. Somente o prisioneiro, né? Relembre aí, Dalmo, que eu posso errar o nome. Eu acho que outra pessoa que fala sobre campos de concentração é Primo Levi, não é isso? Sim, que também acho, prisioneiro de campo também. Então, o Viktor Frankl vai dizer, o observador, o pesquisador, se ele não viveu o campo, ele não consegue ter proximidade suficiente para falar sobre o campo. Se ele esteve dentro do campo, as pessoas podem criticá-lo, mas você estava envolvido no fenômeno. Será que você consegue trazer algo? E aí o Viktor Frankl fala sobre isso. Mas ele disse uma coisa assim, no início do livro. Uma coisa que eu percebi do campo não foram os mais fortes que sobreviveram ao campo, mas foram os que encontraram algum sentido, mesmo dentro do campo. Então o Viktor Frankl vai dizer que a questão da força humana, força física biológica, ela ia embora muito rápido, porque os alemães não alimentavam os prisioneiros. Então, grande parte, a gente sabe muito bem o que foi o Holocausto, morreu de inanição, morreu de fome, né? Então, todos ficavam fracos. Mas o que Frankl percebe é que aqueles que encontravam algum sentido conseguiam sobreviver ao campo. Então, a reflexão do Viktor Frankl, que eu acho também legal a gente trazer aqui para refletir sobre o suicídio, já eu vou estar trazendo, gente, que reflexões a gente pode estar trazendo para o dia de agora. Não só voltando à Segunda Guerra Mundial, logicamente, mas tudo isso para você perceber como foi o percurso. E aí, em muitos dos prisioneiros, estava um pensamento assim, Dalmo. Se todo esse sofrimento que eu estou vivendo dentro do campo, se não for para que em algum momento chegue a libertação, isso não valeu a pena. E aí Viktor Frankl vai dizer, ele chama até de giro copérnico, ele vai dizer, eu não pensava assim.
ele dizia, se todo o sofrimento que eu estou vivendo agora não tiver um sentido, é melhor que eu nem saia. Então, é um pensamento bem invertido. O Viktor Frankl traz uma postura, e aí isso está completamente dentro da teoria, de uma possibilidade e é possibilidade, é facultativo. Não é fático, não é que toda pessoa que sofre vai encontrar sentido, e não é assim. E uma vez o sentido encontrado, ele ainda precisa ser realizado. Então, o Frankl até fala de duas grandes motivações que o fizeram sobreviver ao campo. Uma era reescrever esse livro, que ele entrou e foi tomado, e dentro do campo ele ainda começou a reescrever. E a outra era a possibilidade de ver a esposa que estava presa no campo de concentração feminino. E quando o Viktor Frankl sai do campo de concentração, ele, quando chega à Áustria, fica sabendo que sua esposa foi morta no campo de concentração. Então, ele mesmo reflete em algumas cartas suas se valeu a pena ter se apegado a este sentido de rever sua esposa. E ele vai dizer, lógico que valeu, porque esse sentido me fez sobreviver também. Por mais que quando ele chega fora do campo, sabe que a esposa está morta. Então, e aí ele vai trazer várias reflexões dentro do campo, e essa busca pelo sentido é a máxima da teoria dele. Então, o Viktor Frankl vai dizer em outros livros, refletindo sobre o suicídio, o homem que pensa suicídio diante de um sofrimento intenso, e aí não é somente sofrimento, o Frankl tem uma equaçãozinha que ele diz que D é igual a S menos S. Então, desespero é igual a sofrimento sem sentido. O Viktor Frankl refletia, o grande problema não é o sofrimento, é a atitude existencial de desespero, é o homem que já não espera por mais nada. Então, era essa a grande preocupação. O Viktor Frankl tratava desespero quase como que loucura. Então, o homem que está numa desorganização mental total, que já não vê outra saída para aquele problema que passa naquele momento, e aí se desespera. Então, esse homem pode estar por um fio de tirar sua própria vida. E aí a crença do Viktor Frankl é que no suicídio, a única coisa que é retirada é o próprio homem. E aí está a nossa fala sobre a vida, Dalmo. Então o Viktor Frankl vai dizer, olha, se o suicídio resolvesse o problema, nós o receitaríamos. Mas o grande problema é que o suicídio não resolve. Né? Hoje pesquisas mostram que a cada pessoa que se suicida, mais 6 pessoas diretamente são atingidas. Então, é um grande problema. E aí a gente vai ver, e isso já tem várias pesquisas mostrando isso, um fenômeno que temos chamado de suicídio em cadeia. Tem um primeiro suicídio numa família, e aquilo ali vai tendo mais casos. E aí por quê? Porque quem fica vai querer uma resposta que a única pessoa que poderia dar é quem foi. Né? Que é os porquês que ficam. Né? Por que ele cometeu? Por quê? E aí, acho que você já até refletiu sobre isso esse mês, Dalmo. A importância da gente falar sobre o tema. Foi um grande tabu durante muito tempo, que acreditava-se que falar sobre o suicídio aumentaria o risco. E aí nós nos calamos, enquanto ciência, e o fenômeno não diminuiu. Acreditava-se também, quem escreve isso é uma discípula do Frankl, ainda viva, Elizabeth Lucas, que na segunda metade do século XX, o mundo melhora em vários pontos. Acreditávamos que se não tivéssemos mais guerras mundiais, lógico, continua acontecendo, né? Em menores proporções, mas que matam tanto quanto. Mas o que se acreditava é que depois de 2 grandes guerras, financeiramente, né, ela coloca num livro seu, economicamente, várias nações começam a evoluir. E o homem, aparecem oportunidades de emprego, o homem tem mais oportunidade de lazer. Então, e aí acreditava-se que se a gente suprisse as necessidades básicas, que ela chama a primeira metade do século XX, a grande
a metade das necessidades básicas. O homem queria pelo menos viver. Diante de duas grandes guerras, viver já era muita coisa. Então, a gente vai para a segunda metade do século, vamos dizer assim, as coisas melhoraram em parte, não em tudo, logicamente, mas o número de suicídio não diminui. Então, hoje a gente tem visto um fenômeno, acho que você concorda, que independe de classe social, independe de vida econômica, independe de lugar geográfico. A gente tem visto que o fenômeno do suicídio atinge os quatro cantos do mundo. Então, é um fenômeno multicausal. Durante muito tempo também, o suicídio foi encarado de maneira monocausal, né, Dalma? A gente procurava, naquele tempo, de uma ciência mais positiva, a gente procurávamos erros. O que é que tem de errado no cérebro? Era quase que um computador a ser consertado, né? O que é que tem de errado no cérebro? Todo suicida, ele tem transtorno, e lógico, hoje a gente vê as pesquisas que diz que a cada 10, 9 pessoas provavelmente têm um transtorno. Mas e o 1 que não tem, né? E os 10% que não tem? Então, hoje a gente já tem certeza disso, que não é algo somente da psique, não é somente isso, mas é algo que atinge o indivíduo como um todo. Por exemplo, eu queria saber, nesse momento de pandemia, Dalmo, como foi o número de suicídios. Quando há uma mudança política, quando aumenta o número de desempregados, é diretamente proporcional com o aumento do número de suicídios. Então, a gente está falando de um fenômeno que é muito mais do que analisarmos a psique. Se analisarmos somente a psique, a gente vai estar reduzindo, a gente vai estar cometendo reducionismo com um fenômeno que não é de fácil compreensão. Então, ele vai muito mais longe, né? Como a gente bem sabe, são casos e mais casos de pessoas que... Eu lembro de uma carta que o Frank até coloca num dos livros dele, que um jovem escreve para ele assim: olha, eu tenho mais dinheiro do que eu consigo gastar, eu tenho mais sexo às minhas mãos do que eu consigo fazer, eu tenho um grande carro, mas eu tenho vontade de suicídio. Então, quer dizer, é um fenômeno que vai muito além do que pensarmos ele somente a nível de psique. Então, e aí pensar suicídio, e é interessante porque o tema ele é tão negligenciado ainda, Dalma. Falamos e falamos mais, e aí é notório, depois da campanha do Setembro Amarelo, se eu não me lembro bem agora, é 2015, né? A gente vem falando mais sobre o tema e tem que falar mais e mais e mais. Mas o assunto ainda é muito negligenciado. O assunto ainda é muito negligenciado. Em muitas cidades, né? Em muitas secretarias municipais, eu não quero citar nomes, mas ele ainda é simples dado epidemiológico. Ainda não há políticas públicas que cheguem para a gente prevenir de fato. Então, e o Viktor Frankl acredita, tem um momento que ele traz na teoria o que ele chama de neurose de massa. Ele vai dizer, o vazio existencial tomou certa proporção, que nós o vemos hoje independente de nação, e o homem de hoje eu consigo, a palavra neurose está praticamente esquecida nos nossos manuais, mas ele diz, eu vejo uma neurose de massa, fruto de um vazio existencial. E aí Viktor Frankl está escrevendo isso em 1937, onde ele falava de um crescimento da violência. Ele dizia 3 características da neurose de massa: crescimento da violência, crescimento das drogas, dos entorpecentes, e crescimento do suicídio. Então, passamos aí, dá 80 anos de quando o Frankl falou isso, e a gente poderia dizer que está tão atual. Crescimento da violência exorbitante,
o crescimento do uso de drogas diante de um ser humano que está em vazio e vê nas drogas uma possibilidade de preencher com algo. Então, é tanto que eu estudando suicídio esses dias, suicídio tem sinais de alerta, não é? Tem sinais na fala, frases de alerta, né? Ah, eu queria dormir para sempre. Ah, minha vida é um peso para os outros eu não queria me suicidar, mas se o carro batesse em mim, não seria mal coisa. Às vezes a gente não vê em frases assim já sinais de alerta. E também tem os sinais comportamentais, né, Dal? Então, já são apontamentos, já são luzes assim que a gente vai vendo de uma pessoa que está em sofrimento intenso e que precisa de ajuda. Então, por exemplo, outro fato é que os dados que temos nem são reais. E aí por quê? Porque a gente, por exemplo, não sabe aqui o cara que meteu o carro na BR-230 por cima de outro carro, isso vai ser contado como um acidente automobilístico. Então a gente não vai ter ainda dados concretos do que é esse fenômeno. Por exemplo, acho que não sei de pesquisas mais atuais, mas o país que em proporção comete mais suicídio é Estados Unidos, Japão. Então, fenômenos culturais também atingem o suicídio. O japonês, a gente muito bem sabe da honra que o japonês tem, a honra do samurai. Então, se o japonês passar por desemprego, para ele retirar sua vida pode não durar muito, porque ele traz tanto a ideia da honra que é melhor ele retirar a vida do que passar pela desonra. Então, o fenômeno do suicídio no Japão é altíssimo. Então, outro momento da vida do Frankl, e aí o Frankl acredita, Dalmo, que a grande prevenção ao suicídio seria o encontro de sentido. E aí você sabe, lembra aí, nessa hora, toda vez que o Frankl vai falar sobre esse assunto, nessa hora vem a frase do Nietzsche, que o Frankl é um crítico do Nietzsche, mas tem hora que cita o Nietzsche, né? Que é quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. Quem for aos livros do Nietzsche não vai encontrar essa frase desse jeito. O Nietzsche colocou um ponto de interrogação ao final. Quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. E aí nos livros do Frankl, o Frankl meio que responde. Quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. Então, o Frankl acredita que sentidos, e esses sentidos do Viktor Frankl, quero lembrar aqui, né, até para quem não o conhece, não são grandes coisas, gente. Frankl, o tempo inteiro, às vezes ele é criticado por quem não o lê, que vai dizer, teoria nenhuma vai conseguir dar conta do sentido da vida, e é verdade. Teoria nenhuma vai conseguir dar conta do sentido. É muito grande isso. E a logoterapia nunca foi isso. O Viktor Frankl fala de sentido na vida, com N, né, Dalmo? É o sentido situacional. A vida nesse momento do aqui e agora, bem Gestalt, e o Max Wertheimer criador da teoria da Gestalt, né? Porque o Pio chega depois com a Gestalt terapia, mas quem pensa primeiramente a escola alemã ali é o Wertheimer, não sei a tradução. E ele vai dizer que em cada situação existe algo objetivo que deve ser encontrado e concretizado. É bem franco. Se a gente for trocar em palavras, é bem isso. Então o Viktor Frankl vai dizer, no agora da minha vida, eu estou perante escolhas que existe uma escolha que é a melhor. Não simplesmente de fora para dentro. É também subjetivo, porque o que funciona para mim não vai funcionar para o outro. E aí o Frankl coloca muito bem isso. Para que fosse o mesmo sentido para duas pessoas, as duas pessoas teriam que ter histórias iguais e estarem no mesmo momento igual da vida. E isso é utopia. Não existe duas pessoas que estão na mesma... Isso é para ele dizer que o sentido tem uma objetividade, Dalmo. Ele vai dizer, se duas pessoas estivessem no momento
igual, exatamente, com as mesmas histórias de vida, elas veriam o mesmo sentido. Isso é uma crença do Viktor Frankl. Mas o sentido, ele é subjetivo, porque o que é para mim não é para o outro. O que é para mim hoje pode não ser para mim amanhã, porque o sentido ele é situacional. E aí o Viktor Frankl vai dizer que o encontro do sentido promove saúde mental e é uma verdadeira prevenção ao suicídio. E aí, Dalmo, quando a gente vai estudar o suicídio, é interessante para ver questões neuronais mesmo, o porquê faz com que as pessoas pensem sobre. Um ponto, a pessoa que pensa suicídio, geralmente ela tem o transtorno de depressão, geralmente, o transtorno depressivo. E duas coisas na pessoa que tenta suicídio, né? Um é o pensamento dicotômico, é muito forte, isso tem sido trazido em vários trabalhos científicos. Não. A pessoa vê muito bem e mal, certo, errado. O pensamento é inflexível, ele é sempre dicotômico. E a outra coisa que se repara ao estudar o cérebro, já estudos novos de neurociência, que são pessoas que têm dificuldade na resolutividade de conflitos. E isso já aponta lugares no cérebro. Aquelas pessoas têm problemas. Então, quando a gente fala em ampliar o campo de possibilidades de percepção, essas pessoas vão ter mais dificuldade. E acho que você já teve pacientes assim também, Dalma. Eu tenho uma paciente que é claramente isso. Quando a gente começa a tentar ampliar o campo de percepção de possibilidades, a trava. Não consegue ver outra resolutividade para aquele conflito, a não ser, muitas vezes é esse o discurso dela, retirar a vida. Por exemplo, ela tem problemas com alguns animais que ela precisa fazer doação e ainda não conseguiu. E essa pessoa começa a se angustiar tanto, que diz para mim, eu não estou falando um fato irreal, não. Diz, eu só vejo como solução eu me suicidar. Né? Então, há um problema na resolutividade de conflitos. E aí é um tema, por isso que a gente fala, se é multicausal, não é algo que um profissional só dá conta. Isso. A gente tem que trabalhar com farmacoterapia, né? No caso a psiquiatria, a psicologia. Acho que você pode dizer também que isso acontece com você, Dalmo. Hoje em dia, pedir para as pessoas fazerem atividades físicas, uma academia, justamente. praticar um esporte, tem sido algo fantástico. Outra coisa também, Dalmo, às vezes quando chega pessoas que pensam suicídio, eu gosto muito de pedir para a pessoa fazer uma bateria de exames, porque pode estar faltando vitaminas. Olha, é uma coisa pouca. Se o suicídio for visto só de um olhar, né, e aí a gente está falando de algo biológico, né, da falta, por exemplo, da vitamina que o sol traz. Então, o suicídio faz com que as pessoas se isolem, faz com que as pessoas, às vezes, não queiram sair de casa, e isso vai trazer prejuízos. Então, o profissional da psicologia, logicamente, não vai querer ser nenhum herói, e vai trabalhar com as outras áreas. Então, eu gosto de pedir para que a pessoa faça uma bateria de exames, para a gente reparar também como está hormônios, né, Dalmo? Porque, por exemplo, uma mudança hormonal, uma mulher na menopausa pode ter pensamentos suicidas, e a gente, às vezes, achar que é outra coisa, e a mudança hormonal vai causar nela mudança de comportamento, claramente. Então, outra coisa que eu diria que seria prevenção também ao suicídio. Então, vivemos um tempo onde Viktor Frankl palestrou sobre isso, uma frase bem nossa, agora não me vem à cabeça, mas tempo é dinheiro. Né? Isso é muito forte na nossa sociedade. Tempo é dinheiro, então a gente vê hoje cada dia mais pessoas que trabalham exaustivamente
sem tirar dias de folga, sem ter dias de lazer, sem parar um momento para sair com a sua namorada, esposa, seja lá quem for, e aí ir ali num barzinho, comer uma coisa, beber uma coisa, ir a uma praia, ir a um lugar que você gosta, Visitar alguém. visitar alguém, sair, né, sair do isolamento. Não, a angústia, quanto mais a gente se isola, mais ela é difícil de suportar. Né? O Freud tinha muita razão quando dizia que a cura vem pela fala. E quando eu me isolo e vou sempre, dia a dia ali, me enchendo de problemas, me enchendo de angústias, sem resolver, é até isso que tem dito a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Quando eu fazia essa pergunta numa palestra esses dias, vocês acham que pensar sobre suicídio é verdade ou mito? É interessante que algumas pessoas disseram mito, mas a sociedade brasileira vai dizer que é verdade. E é verdade. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai lembrar que em alguns momentos difíceis que a gente possa ter vivido, a gente também colocou numa balança aí existencial, viver, morrer, talvez não um pensamento, um plano sobre o suicídio, mas a sociedade brasileira tem tratado que pensar sobre o suicídio, pensar sobre o final da vida, sair dessa vida, é um pensamento comum. Então não é algo absurdo. E aí, lógico, e aí pesquisas mostram também que quando a pessoa começa a ter ajuda, quando começa a haver prevenção, ajuda mesmo aquela pessoa que pensa sobre suicídio, quase nenhuma comete. Lógico, a gente não pode esquecer, está lá no conceito do que é suicídio, ele é um ato deliberado, né? Tem psicólogos aqui nos assistindo, para que a gente também, né, saiba que em algum momento a gente pode perder um paciente, porque a gente pode usar de todos os recursos, mas ele não deixa de ser um ato livre, um ato deliberado, como está lá no conceito. Então, o importante, aí acho que nessa hora não tem como não lembrar de Carl Rogers também. Eu vejo que vivemos um tempo corrido e às vezes temos pouco tempo para parar para escutar alguém, para escutar as pessoas, né? E é bem isso. Já tive pacientes que falou a sessão inteira, não me deixou falar, mas que ao final vai dizer: eu me sinto bem, eu me sinto leve, hoje eu volto bem melhor para casa. E às vezes a gente na ansiedade ali de colocar todas as teorias para fora, quer falar de todo jeito e se esquece também de escutar, né? De escutar. Essa escuta empática, gente, para quem está sofrendo, eu diria que nem sempre a pessoa vai ter um psicólogo perto. Mas se ela tem um amigo, Dalmo, que vai parar ali e vai escutá-la 10, 15 minutos, a gente tem a certeza que ela vai repensar. E aí, estou falando demais, nem passei a palavra, mas lembrei agora de um exemplo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem um momento, o Frank coloca isso no livro dele, que uma das pacientes dele a liga, início da madrugada. Esse exemplo eu sempre acho fantástico, sabe, Dalmo? E ali o Viktor Frankl atende o telefone e eles passam 3 horas, por volta de 3 horas no telefone. E o Viktor Frankl a convence a não cometer suicídio e a convence a no outro dia, de manhã ainda, ela ia ao consultório. E aí o Viktor Frankl, nessa hora, né, bem presunçoso, né, ele queria saber qual foi o ponto da fala dele, né, isso até para endossar a teoria, que fez com que ela não cometesse o suicídio. E aí a resposta dela é fantástica. Não foi nada na sua fala que me fez desistir do suicídio ontem à madrugada, mas foi eu ligar para o meu psiquiatra de madrugada, ele me atender, passar 3 horas no telefone comigo, isso me fez ver que a humanidade ainda vale a pena. Então, não foram as palavras dele, nenhuma, mas foi a atitude de escuta, a atitude de se colocar ao lado, né? E a gente não pode esquecer aqui, logicamente, né, Dalmo, do CVV. Serviço fantástico, cara. Fantástico, fantástico.
Nem todos são psiquiatras, são psicólogos, mas são pessoas de diversas áreas que vão passar por um treinamento e que hoje aqui, se você, no Brasil, se você ligar 188, qualquer hora do dia, você vai ser atendido. João Pessoa ainda não tem um centro que funciona 24 horas, mas o seu telefone vai ser atendido por qualquer unidade no Brasil. Então, é um telefone que funciona 24 horas, e só em as pessoas ali escutarem, né, terem os seus sofrimentos escutados, elas já vão repensar a vida. E eu lembro, não sei se isso já aconteceu com você, às vezes no consultório a gente passa o nosso WhatsApp, e aí desde que eu saí da clínica, né, quando eu estava lá com a Luísa, P9, P10, eu fiquei fazendo supervisão na clínica do suicídio, e é a temática que eu gosto muito de atender. E chega muita ideação, vindo das professoras até no UNP às vezes, e a gente passa o telefone. Rapaz, eu já atendi muito, eu já respondi muito WhatsApp de madrugada, viu? Muito. Andréa do meu lado na cama, menino, que é? Disse, é a paciente. E ali, horas já passei horas respondendo mensagem, porque o desespero era enorme. A gente repara quando a pessoa está desesperada, né? É de uma desorganização assim, mental total. E eu sabia que no outro dia eu ia sofrer para ficar de pé, para dar conta, porque eu ia ter que trabalhar, mas ia dormir de consciência tranquila, sabe, Dalmo? Logicamente que a pessoa poderia ter cometido, mas ia dormir de consciência tranquila, de ter escutado ali. Então, é um problema, assim, grande, né, Dalmo, é de saúde pública, mas que eu, você, todos vocês agora que nos acompanham nessa live, nós podemos fazer alguma coisa pela prevenção ao suicídio, sim. Né? Podemos. A grande fala do... o Franco vai dizer, a minha teoria, que é o tempo inteiro humanizar a medicina. Psiquiatra. Então... Peraí um pouquinho, que deu uma desconectada aqui. Deu uma desconectada. Você estava naquela parte que dizia assim, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Aí a internet travou. Pronto. É isso, né, Dalma? Eu vejo assim, cada um de nós, independente da nossa formação, a gente pode fazer algo pelo suicídio. Porque temos ouvidos, né, Dalma? A empatia é algo que pode ser feito por qualquer pessoa. E empatia, logicamente, não é estar no lugar do outro, como dizia Carl Rogers, mas é se colocar ao lado do outro. Sem pressa, né, Dalma? Hoje em dia, a gente tem pressa para tudo, mas se você puder ali 10 minutos, 15 minutos, escuta ali aquele sofrimento, depois, logicamente, faz um devido encaminhamento para um profissional da área, né, que é qualificado para isso, logicamente. Mas, naquele primeiro momento, você não tem condições, às vezes, de a pessoa já ir ao psicólogo, já ir ao psiquiatra. Escuta. Escuta sem ter pressa para falar. Não vai recriminar a pessoa, né, Dalmo? A gente vive num país, isso me preocupa, às vezes, é um país que professa uma fé religiosa, mas que a gente vê, assim, de tanta desumanidade em tanta coisa. E então a gente trata ainda a depressão como falta de Deus, e isso é complicado demais, né? A gente trata o fenômeno. E se a gente trata a depressão como falta de Deus, a gente também negligencia, consequentemente, o fenômeno do suicídio, né? Pelo amor de Deus, vá rezar. Vá rezar. Como é que você está pensando numa coisa dessas? Então, isso ainda é muito próprio da uma linguagem do nosso país. Assim, e a gente sabe que não é isso. Vem de um transtorno mental, na maioria das vezes, e vem de um sofrimento humano, existencial, né? Então, também. Então, que a gente, se nós nos colocarmos ao lado para escutar quem sofre, né? A gente já vai estar fazendo uma grande coisa. Nossa colaboração, né? É a nossa colaboração. Exatamente. E aí, depois, os encaminhamentos, logicamente,
para que a gente possa diminuir, sabe? Diminuir esses números. Quase 1 milhão de pessoas, né, Dalmo, se suicida todo ano no mundo. Então, é um número absurdo. É um número absurdo. Uma João Pessoa inteira se suicida por ano. Então, isso deve nos preocupar. Né, deve nos preocupar. E aí vem também a nossa fala, sempre, principalmente no Setembro Amarelo, para que as autoridades vejam, porque políticas públicas precisam ser feitas, né, Dalmo? Se hoje você for atrás de psicólogo na rede pública, você vai encontrar, por exemplo, na rede municipal aqui nas policlínicas, nos CAIs, mas às vezes a fila está tão grande, que é difícil, né? Vai ser, às vezes, terapia 15 dias, porque o coitado do profissional não vai ter o que fazer muito, não. Não tem como dar conta. Não tem E aí como dar conta. vai ter o CVV, e aí tem as UPAs, logicamente, mas UPAs nós vamos trabalhar com remediação, né, não? Eu lembro que na UPA, você sabe que eu trabalhava lá, e foi de tempo que eu estava P9, P10, e quando chegava muita tentativa de suicídio, me assustava, mas eu já ia para fazer aquela escuta de alguém que já tentou, né? A gente precisa ter políticas que evitem, que diminuam, né, o número de pessoas que tentam, porque, por exemplo, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, porque a primeira é acidentes automobilísticos, mas a tentativa de suicídio é 15 vezes maior do que acidentes automobilísticos. E ter tentado a primeira vez já é fator de risco, porque a maioria dos suicídios que acontecem não são pessoas que estão tentando a primeira vez. Então, a gente tem que ter esse olhar atento, né, a esse problema. E aí eu retomo para te passar a palavra, a teoria do Frank é isso, a busca do sentido. Frank acredita que o sentido encontrado e concretizado, realizado, ele promove saúde mental e promove essa prevenção ao suicídio. E aí volta ao Nietzsche, porque quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. O Viktor Frankl vai dizer que não é o truque de faqui. O truque de faqui era uma coisa que acontecia nos circos, né? Que o mágico jogava uma corda para cima, essa corda estava presa a nada, e ele subia nessa corda presa a nada. E aí Viktor Frankl vai dizer, se essa corda não estivesse presa a nada, ele cairia no chão. Então essa corda está presa, está fundamentada a algo. Aí voltamos ao Nietzsche. É os paraquês que precisam ser promovidos também. E não somente um, né, Dawn? Eu sempre digo, se nós estivermos seguros somente a uma corda, se ela romper, a gente vem ao chão. Então a vida, ela tem várias áreas, várias dimensões. Então às vezes eu me preocupo quando chega aquele jovem no consultório que vai dizer, olha, a minha namorada é a minha vida. Eu vivo só para isso. Rapaz, se essa menina acabar o namoro, cara, é complicado. É perigoso. Porque tem que ser várias cordas, né? Falando do Nietzsche de novo, porque se uma rompe, eu me seguro a outras. Mas me seguro. Então, isso é falarmos de prevenção, né? De prevenção ao suicídio, de prevenção ao vazio existencial. E aí, fale aí, meu amigo. Nós temos... Eu estava aqui só pegando as falas suas e fazendo as minhas ponderações, né? Mas assim, a gente tem 58 minutos e 40. Eu queria saber se a gente tem outra parte da live. Vamos embora. Então eu vou convidar você e todo mundo que está aqui, eu vou encerrar essa live agora. Eu encerro e já abro a segunda, que é para a gente seguir com o assunto, tá certo? Então você que chegou aqui agora no final, a gente vai encerrar essa live, mas vai voltar com a parte 2, um minutinho. E você que está desde o início, não vai embora não. Fica aí que a gente vai voltar, beleza? Valeu, Juan, até mais, rapidinho.